As interações medicamentosas podem ser definidas como eventos clínicos onde as ações e efeitos de um fármaco podem ser alterados pela presença de outro fármaco, fitoterápico, alimento, bebida ou algum agente químico ambiental. Mas quais seriam as interações mais importantes na prática diária do farmacêutico? Interações medicamentosas. Episódio 4. Interações mais importantes na prática diária do farmacêutico. Na prática clínica, é muito comum o médico ou o dentista prescreverem associações de antibióticos, que muitas vezes podem ser perigosas ou até mesmo inativar seus efeitos antimicrobianos. Antibióticos, começando pelas possíveis falhas do seu próprio tratamento, envolvendo a história do leite. Então, qual dos antibióticos tem o maior problema em relação à absorção juntamente, se for administrado com o cálcio ou a caseína do leite? Então entra a tetraciclina, principalmente pelo cálcio, ciprofloxacino e norfloxacino também. A absorção pode cair em torno de 50% a 60% da sua absorção. Então esses três, muita cautela, devem ser usados com água e longe das refeições. Isso é outra coisa importante. Muitos médicos falam, olha, não toma com leite. Sim, mas o paciente sai com a ideia de, não, vou tomar com água. Mas e o que ele fez nos minutos anteriores? Se ele comeu um pão com queijo, fez uso de requeijão, está tudo por água abaixo. Se ele fez uso de polivitamínicos, que contém também metais, esses metais também interagem com o próprio antibiótico. Então não é o problema do leite em si, é a presença dos metais, ou dos cátions, bivalentes, monovalentes ou trivalentes, como o próprio alumínio, tá? Já vi também vários casos de paciente com medo de úlcera por antibiótico, que na verdade não existe úlcera por antibiótico, mas para tentar prevenir esse risco, compram na farmácia o hidróxido de alumínio, que é um antiácido. E esse alumínio pode também prejudicar a absorção desses três tipos de antibióticos que eu citei: tetraciclina, ciprofloxacino e norfloxacino. No caso da amoxicilina, pode ser usado com água ou com leite, ela não tem interferência com o alimento. Já a ampicilina, que é da mesma família da amoxicilina, essa também não pode ser administrada com alimento. Então, olha aí que área o farmacêutico tem para atuar e quem está falando disso hoje? Na verdade, as pessoas acham as coisas. Pergunta para o médico, isso aqui na dúvida, não. A resposta tem que ser pontual para o nosso paciente. A amoxicilina não interage, a ampicilina interage, porque a literatura descreve ponto a ponto cada uma delas. Como exemplo, podemos citar uma interação de caráter hospitalar entre drogas notadamente nefrotóxicas, mesmo sozinhas, como a amicacina com drogas como a cefazolina, que leva a um possível aumento da nefrotoxicidade, sendo a conduta sugerida a monitorização da função renal e a vigilância da nefrotoxicidade. A mesma amicacina, quando associada à furosemida, possivelmente leva a um aumento da ototoxicidade, que pode conduzir o paciente a uma perda irreversível da acuidade auditiva. Como exemplo de interação prejudicial entre antibacterianos, podemos citar a administração conjunta de claritomicina e clindamicina, já que competem pelo mesmo sítio ribossomal. Em pacientes que realizaram transplantes de órgãos e necessitam utilizar ciclosporina, é necessário evitar o uso concomitante de medicamentos à base de sulfas, tendo em vista que estas desencadeiam uma diminuição da concentração plasmática da ciclosporina, com diminuição do efeito e potencial risco de rejeição do enxerto. Outra associação de risco envolve a utilização de aminoglicosídeos com bloqueadores neuromusculares curarizantes, como pancurônio, atracúrio, metocurarina, cisatracúrio e outros. É possível que essa associação provoque um aumento no bloqueio neuromuscular, que pode resultar em depressão respiratória, sendo dessa forma necessária uma atenção ao prolongado bloqueio neuromuscular. Os antibióticos, eles às vezes, em poliinfecções ou infecções muito complicadas, ou mesmo quando tem resistência bacteriana, a gente precisa lançar mão de
interações ou de associações medicamentosas, principalmente ao nível hospitalar, quando as infecções são mais graves, isso pode ter efeito benéfico. Então, quando que a associação de antibióticos é benéfica? Principalmente quando há resistência bacteriana ou quando eu quero prevenir, por exemplo, superinfecção. O que é a superinfecção? É quando eu tenho a proliferação de um determinado micro-organismo que é resistente à antibiótico terapia de amplo espectro. Isso pode causar, por exemplo, diarreia infecciosa. É estranho, né? Eu estou tratando com anti-infeccioso e o efeito colateral é exatamente uma infecção. Quer dizer que eu mato um monte de micro-organismo que é sensível e, de repente, na microbiota tem um micro-organismo que sobrevive. Isso é muito comum em tratamento de antibiótico terapia de amplo espectro, que esses antibióticos muito potentes, hospitalares, aí dá uma doença chamada colite pseudomembranosa. É causada por um micro-organismo extremamente sensível à maioria dos antibióticos, chamado Clostridium difficile. É interessante, né? Porque ele é difícil de ser morto pela maioria dos antibióticos, então muitas vezes associa o metronidazol. Então você vai notar que em hospitais é muito comum usar antibióticos para a bactéria patogênica que está causando, né, a septicemia ou a infecção e associar o metronidazol para combater possivelmente uma diarreia por Clostridium difficile, inclusive poderia debilitar bastante o paciente. Então essa associação de antimicrobianos, às vezes, ela é racional e benéfica, mas às vezes pode ter aumento de efeitos colaterais. Por exemplo, quando eu uso aminoglicosídeos, como a gentamicina, a amicacina, que já são nefrotóxicos, e cefalosporinas, né, como a cefazolina, como o ceftriaxona, que também são nefrotóxicas. Isso pode potencializar um efeito colateral, né, específico. Então, é racional às vezes, mas às vezes pode ser fruto, inclusive, de toxicidade para o próprio paciente. A associação dos antibacterianos ou antibióticos, ela é muito comum na prática clínica. A sua expectativa é que se aumente a eficácia desses fármacos, até porque eles podem atuar em sítios diferentes na bactéria. Além do mais, a expectativa é que reduza quadros de resistência bacteriana. Por isso é muito comum a interação de antibacterianos. Como já citado, podemos associar, por exemplo, penicilinas a alguns fármacos que interferem na síntese de DNA, algumas quinolonas, por exemplo. Podemos também associar a cefalosporina juntamente com alguns fármacos que são capazes de interferir como antimetabólitos no metabolismo dessas bactérias. Um outro exemplo é a sulfa, mais a trimetropin, que são fármacos antimetabólitos que atuam em enzimas diferentes. A sulfa atuando na dihidropteroato sintetase, enquanto o trimetropin na dihidrofolato redutase e, consequentemente, reduzindo a quantidade ou a síntese de ácido fólico tão importante para o crescimento bacteriano. Então, é muito comum, viável e oportuno a associação de antibióticos. No entanto, o profissional farmacêutico ele deve ser capacitado para atuar nas orientações necessárias, uma vez que o farmacêutico hospitalar ele é muito importante na equipe multiprofissional, a equipe que está lá no hospital e que normalmente é aquela que lança mão dessas maiores interações farmacológicas na classe dos antibióticos. A associação de drogas penicilínicas como a amoxicilina, ampicilina, carbenicilina com tetraciclinas deve ser evitada, pois relata-se na literatura um possível efeito antagônico, que reduz dessa forma a ação antibiótica de ambas as drogas. Também não é recomendada a associação de penicilinas com macrolídeos, como a eritromicina, pois pode haver aumento ou diminuição de efeito de ambas as drogas, com possível prejuízo terapêutico para o paciente. A eficácia de contraceptivos orais pode ser reduzida, pois penicilínicos podem suprimir a flora intestinal, que fornece a glicuronidase para a recirculação enterohepática de certos contraceptivos e esteroides conjugados. Embora não seja frequentemente reportada, a falência de ação do contraceptivo é possível, e certamente a nossa sociedade é subnotificada.
Para pacientes que não podem e não querem ter o mínimo risco de gravidez, o uso de uma forma adicional de anticoncepção pode ser considerado durante e após a terapêutica antibiótica com penicilínicos. A associação de drogas anticolinérgicas como a atropina, o biperideno, o ciclopenlato, a iosina, com outras drogas que possuem atividade anticolinérgica secundária como a clorpromazina e a difenidramina, pode apresentar um efeito aditivo anticolinérgico, sendo necessário diminuir as doses de ambas as drogas. Evite o uso de anticolinérgicos em pacientes com glaucoma, pois podem diminuir o escoamento do humor aquoso, elevando ainda mais a pressão intraocular. Quando falamos em fármacos anticolinérgicos, estamos falando de fármacos que vão antagonizar a resposta colinérgica mediada pela acetilcolina. A acetilcolina é um importante mediador fisiológico e tão importante para a manutenção da nossa vida. Podemos dizer que é dos mediadores mais importantes no que se diz respeito à sonolência e a todo o aspecto digestório que ela exerce. Além do mais, essa acetilcolina, ela uma vez pode se ligar em receptores nicotínicos e receptores muscarínicos. Um quadro específico de interação medicamentosa pode acontecer quando se faz algum tipo de exposição a alguns antimuscarínicos. A muscarina, que vem, por exemplo, de um cogumelo, é comum que as pessoas tenham algum quadro de intoxicação, sendo então relevante eu utilizar alguma coisa que mimetiza a acetilcolina, uma vez que agora esse indivíduo pode estar apresentando um quadro de taquicardia, um quadro de dificuldade locomotora, um quadro de dificuldade ou prisão de ventre, além de outros quadros específicos. Além do mais, um outro exemplo é a própria nicotina, aonde a exposição exacerbada a essa nicotina ou a própria acetilcolina, que pode se ligar aos receptores nicotínicos, pode causar quadros de intoxicação. Me lembro que a exposição, por exemplo, a alguns alcaloides da nicotina em doses extremamente baixas, desde que o contato seja direto com a pele, é suficiente para matar o indivíduo, sendo então necessário algum fármaco que venha reduzir este efeito ou essa exposição à nicotina, como, por exemplo, os anticolinérgicos. Os anticolinérgicos são drogas que bloqueiam o receptor muscarínico da acetilcolina. Então, normalmente, eles têm efeitos bem característicos, né? Os anticolinérgicos são muito utilizados como antiespasmódicos, como a atropina, escopolamina. E tem drogas que, apesar de não ser anticolinérgicas originalmente, têm efeito anticolinérgico, como, por exemplo, as drogas antialérgicas ou os antihistamínicos. A maioria dos antihistamínicos, como a difenidramina, né, a prometazina, tem efeitos anticolinérgicos adicionais. Então, quando eu já estou usando um antiespasmódico e às vezes vou usar um antialérgico potencializa os efeitos anticolinérgicos. E lembrando que efeito anticolinérgico exagerado pode inclusive causar alucinações, delírios. É só lembrar que quem deu origem aos anticolinérgicos, né, quem deu origem à atropina, a famosa atropa beladona. Quem, quando jovem, não ouviu falar do chá de beladona que dava barato? Dá barato porque é muito rico em atropina, em escopolamina, que são todos anticolinérgicos. Então, às vezes, a associação de drogas que secundariamente têm efeito anticolinérgico pode causar excesso de efeito anticolinérgico, que é sonolência, boca seca, constipação intestinal, ou muitas vezes, quando atravessa a barreira hematocefálica, pode causar, incluindo alucinação. Sem sombra de dúvidas, a varfarina sódica é uma das campeãs de interações medicamentosas. Como resultado dessas interações, quase sempre se tem aumento do efeito anticoagulante e risco de hemorragia. No caso da associação entre varfarina e metronidazol, é necessário reduzir a dose para 50% quando se inicia o uso deste e medir o tempo de protombina a cada 3 dias, ajustando a dosagem se necessário. Dentre as interações mais graves que a gente pode ter, está os anticoagulantes. Principalmente um anticoagulante chamado varfarina. Para quem faz concurso, para quem quer fazer testes ou outras coisas, geralmente nas questões vai ter uma interação com o anticoagulante, provavelmente a varfarina.
em vários níveis. Por exemplo, pode ter interação com o anticoagulante ao nível farmacocinético, né? Deslocamento da proteína plasmática, porque tem alta taxa de ligação à proteína plasmática, principalmente ao nível de distribuição. Pode ter interação, por exemplo, ao nível alimentar, a gente citou, né, a vitamina K interagindo com a varfarina, e pode ter ao nível também de biotransformação ou metabolização, né, por indução ou inibição enzimática. Então, normalmente, a gente tem que estar muito atento quando o paciente está usando algum anticoagulante, ficar alerta porque a probabilidade de ter interação medicamentosa é maior do que outras medicações. Bem, um outro exemplo clássico dessa interação medicamentosa com anticoagulantes é a associação com o ácido acetil salicílico. Vale ressaltar que os efeitos da varfarina vão ser potencializados quando se utiliza a aspirina, o ácido acetil salicílico, que tem um efeito antiagregante plaquetário, inibe tromboxane presente nas plaquetas e, consequentemente, essa é uma interação medicamentosa muito importante e que o médico também deve estar a par dessa condição, uma vez que qualquer procedimento cirúrgico ele deve ser interrompido, uma vez que pode ter um quadro de sangramento exacerbado e até mesmo a morte deste indivíduo. Quando se associa varfarina com cimetidina, há um possível aumento do efeito anticoagulante por um período de 7 a 17 dias, tornando-se fundamental monitorar o tempo da protrombina por 2 semanas após iniciar o uso da cimetidina e ajustar a dose durante e após a terapia concomitante. Essa interação pode ser evitada usando ranitidina, famotidina, antiácidos e sucralfato. Encontramos também relatos de interação entre varfarina e corticosteroides, cefalosporinas, fenitoína e amiodarona. Quando anticonvulsivantes como fenobarbital, ácido valproico, carbamazepina, alprazolam e fenitoína são associados a antipsicóticos como a clorpromazina e o haloperidol, pode haver a diminuição do efeito anticonvulsivante, com risco de aparecimento de crises epiléticas em pacientes com essa patologia. Um outro risco para essa associação é a depressão auditiva do sistema nervoso central. A associação de fenitoína a sulfas pode provocar um aumento do efeito da primeira, com risco de toxicidade, tornando-se necessário ajustar a dose da fenitoína. Isso ocorre também com cimetidina. A ranitidina não causa essa reação. Dentre as interações medicamentosas dos anticonvulsivantes, aqui falamos que a maioria desses fármacos são indutores enzimáticos. Um exemplo clássico é a carbamazepina, que ela é indutor de citocromo P3A4 e ela induz o seu próprio metabolismo, ou seja, por isso é tão comum o médico ficar a cada 6 meses ou anualmente mudando a dose desses fármacos, até porque essa indução enzimática acaba fazendo com que o tempo de meia-vida e a concentração plasmática seja reduzida constantemente. Esses anticonvulsivantes, um outro exemplo típico, fenitoína, vingabatrina e tantos outros, né, como o topiramato, são fármacos que o indivíduo utiliza por uso prolongado. E esse uso prolongado normalmente está associado a várias interações medicamentosas, até porque esse indivíduo ele apresenta, além desse quadro epiléptico e, consequentemente, essa atividade convulsivante, ele normalmente está associado a outras patologias, como ansiedade e até mesmo depressão. E aí, novamente, entramos em alguns fármacos psicoativos, ou chamados de psicofármacos, que muito se interagem, principalmente um tipo de interação farmacocinética, neste caso, a biotransformação, a indução enzimática. Vocês devem lembrar do começo da nossa atividade aqui, que eu falei que dentre as drogas que podem dar muitas interações, aquelas drogas que tratam patologias crônicas têm maior probabilidade. E dentre essas drogas que tratam patologias crônicas estão os anticonvulsivantes. Tem um anticonvulsivante específico que ele é o modelo de, principalmente, indução enzimática. Lembrando que a indução enzimática é o aumento das enzimas de metabolização devido ao uso crônico de determinada droga.
que é o fenobarbital. O fenobarbital é um grande indutor enzimático, ele aumenta as enzimas de metabolização. Então ele pode, primeiro, causar tolerância, ou seja, você vai precisar de uma dose maior do próprio fenobarbital para manter o efeito anticonvulsivante. E o pior, ele pode diminuir o efeito de várias outras drogas que também são biotransformadas pelo mesmo complexo enzimático da citrocromo P450. Então você pode observar que vários anticonvulsivantes também são indutores enzimáticos, como a fenitoína, o ácido valproico, a carbamazepina. Todos eles têm um nível de indução enzimática e outras interações medicamentosas muito importantes. A levodopa apresenta cerca de 80 interações medicamentosas relatadas na literatura, sendo as mais perigosas com os inibidores da monoaminoxidase, como a feneuzina e a tranilcipromina, que ocasionam um perigoso aumento da pressão arterial por conta da inibição de metabolização da levodopa, aumentando a estimulação de receptores dopaminérgicos. Uma interação muito legal é a interação com antiparkinsonianos, inclusive é benéfica. Tem uma associação entre levodopa mais carbidopa. A levodopa é um precursor da dopamina. Então, a dopamina é produzida no próprio organismo por uma enzima chamada dopa-descarboxilase. Então, quando você dá a levodopa para o indivíduo, ela transforma em dopamina. Então, como no Parkinson eu tenho queda da dopamina, eu tento compensar a queda da dopamina aumentando o precursor levodopa. Beleza? Por que não dá dopamina? Porque a dopamina não atravessa a barreira hematoencefálica. A levodopa tem transportador específico, porque é um aminoácido, ela atravessa a barreira hematoencefálica. Só que vamos pensar, eu tenho dopamina no sistema nervoso periférico. E como eu tenho dopamina no sistema nervoso periférico, eu posso aumentar a pressão arterial, eu posso aumentar a produção simpática, principalmente de noradrenalina, e isso não é legal ao nível do sistema nervoso periférico. Então eu associo a levodopa à carbidopa. A carbidopa bloqueia a dopa-descarboxilase. A dopa-descarboxilase é exatamente a enzima que transforma a levodopa em dopamina. Uai, professor, então tá tirando o efeito. A característica da levodopa, ela não atravessa a barreira hematoencefálica. E quando a pessoa tem Parkinson, ela precisa aumentar a dopamina apenas no sistema nervoso central. Olha que legal, eu estou dando uma droga precursora e estou dando um inibidor enzimático para a produção da droga ativa. Mas como ela não atravessa a barreira hematoencefálica, ela se mantém no sistema nervoso periférico, eu vou aumentar a dopamina só no sistema nervoso central e ainda proteger o organismo da hipertensão provocada pela produção de dopamina e noradrenalina no sistema nervoso periférico. Olha que legal, é uma interação ao nível farmacocinético que protege o organismo e ainda aumenta o efeito terapêutico da droga original. Quanto aos fármacos também utilizados por Parkinson, vale ressaltar que a doença de Parkinson, existe algumas particularidades, normalmente indivíduos mais idosos, normalmente se tem um quadro de redução dopaminérgica e ela é muito característica por alguns aspectos como um tônus muscular reduzido, bradicinesia, acinesia, dentre outros. Neste caso, podemos também dizer o quão relevante é o tratamento farmacológico para a doença de Parkinson, onde a gente busca restabelecer os níveis de dopamina, além também de tentar elevar os níveis de acetilcolina, caso seja ineficaz o tratamento primário, que é a elevação dos níveis de dopamina. E quando se fala em elevação dos níveis de dopamina, podemos então bloquear a recaptação, bem como podemos utilizar alguns agonistas dopaminérgicos. E aqui podemos também lançar mão, por exemplo, da levodopaterapia, tão relevante para esse paciente e muito importante para o sucesso terapêutico deste indivíduo. No entanto, é muito comum esses indivíduos apresentar algumas alterações extrapiramidais. E isso deve ser bastante importante, uma vez que esse paciente faz uso contínuo de fármaco, normalmente de 3, 4 vezes ao dia, e ele pode ter, em alguns momentos, algum tipo de emese ou uma baixa adaptação a esse fármaco,
E é muito comum, por exemplo, as pessoas usarem metoclopramida. E aqui a gente deve dar ênfase que, normalmente, fármacos bloqueadores dopaminérgicos ou alguns antipsicóticos, aqueles bloqueadores ou antagonistas dos receptores D2, não podem ser utilizados para indivíduos que têm Parkinson, porque senão vai potencializar a síndrome extrapiramidal tão comum nesses indivíduos quando se fala em interação medicamentosa. A clorpromazina, a flufenazina e o haloperidol, quando associados a drogas agonistas adrenérgicas, como adrenalina, noradrenalina e a dobutamina, podem provocar grave hipotensão e taquicardia. Se a hipotensão ocorrer, pode ser necessário o uso de um simpatomimético, alfa-adrenérgico. O haloperidol, em conjunto com sais de lítio, pode causar encefalopatias, efeitos extrapiramidais, febre, leucocitose e alterações de consciência. Quando essa associação for estritamente necessária, é importante fazer um acompanhamento próximo do paciente, principalmente nas 3 primeiras semanas. Clorpromazina e flufenazina, quando associados a drogas antipertensivas como a clonidina, captopril, hidroclorotiazida, enalapril, espironolactona, furosemida, metildopa e propranolol, causam hipotensão aditiva. Se o antipertensivo for beta-bloqueador, ocorre aumento de seu efeito. A associação de haloperidol à metildopa resulta em maior toxicidade para o primeiro. Essas associações devem ser evitadas. Bem, as interações farmacológicas ocorrem tanto dinamicamente quanto cineticamente com os antipsicóticos. Esses antipsicóticos, eles podem ter o seu efeito aumentado quando na presença de fármacos que vão interferir na resposta, por exemplo, dopaminérgica ou serotoninérgica. É bem verdade que esses antipsicóticos, eles são divididos em típicos e atípicos. Típicos, aqueles que são capazes de atuar em mais de um tipo de mediador e, consequentemente, receptores. São aqueles fármacos mais inespecíficos, também dito como de primeira geração. Já os antipsicóticos atípicos são aqueles mais seletivos ao receptor 5-HT3 ou aos receptores D2. Estes são aqueles que apresentam normalmente uma menor quantidade de efeitos colaterais, uma vez que interfere em um número menor de mediadores e receptores. Os exemplos mais comuns de interação que ocorre com os antipsicóticos, por exemplo, é a cimetidina. Como eu havia dito anteriormente, a cimetidina, que é um antagonista dos receptores H2 e que é um inibidor enzimático, pode agora estar potencializando esse efeito desses antipsicóticos. Além do mais, alguns fármacos que potencializam a resposta dopaminérgica, como os fármacos utilizados no tratamento do Parkinson, pode fazer algum tipo de interação medicamentosa com os antipsicóticos. Um exemplo também de interação medicamentosa que ocorre com os antipsicóticos é o próprio carvão ativado, que exerce ali um mecanismo de adsorção e, consequentemente, reduz a exposição e a quantidade de antipsicótico para ser absorvido e, consequentemente, ter a sua eficácia terapêutica. Primeiro, agentes antipsicóticos são drogas capazes de controlar a psicose ou são utilizadas para tratar especificamente a esquizofrenia ou outros estados de excitação psíquica em geral. Normalmente, os antipsicóticos são antidopaminérgicos, ou seja, são drogas que diminuem a concentração da dopamina. Nós podemos citar várias drogas antipsicóticas, as mais típicas, como a clorpromazina, o haloperidol, e as atípicas, como a olanzapina, clozapina e risperidona. Todas elas, de alguma forma, bloqueiam receptores dopaminérgicos. Nós temos várias interações. Dentre essas interações, por exemplo, podemos citar com o lítio, que pode aumentar os efeitos colaterais, principalmente renais, dessas drogas. Ou então drogas que também podem provocar efeitos extrapiramidais. Normalmente a intolerância a essas drogas é devido a movimentos discinéticos. Lembrando que o Parkinson é caracterizado por perda de neurônios dopaminérgicos e essas drogas bloqueiam neurônios dopaminérgicos. Então, naturalmente, elas têm uma possibilidade de causar um parkinsonismo químico.
E aí vem uma interação, inclusive, benéfica. Vocês vão observar na prática clínica que a maioria dos pacientes que tomam clopramazina, haloperidol ou outros antipsicóticos, o médico vai associar ou a prometazina, que é um anticolinérgico, apesar de ser antihistaminérgico também, ou um antialérgico, ou o biperideno, que é um anticolinérgico puro. Por que essa associação? Ela potencializa o efeito antipsicótico? Não, ela diminui os efeitos parkinsonioides comuns a todos os pacientes que usam antipsicóticos. Tá vendo? Eu tenho interações maléficas, inclusive interações benéficas, né, relacionadas a antipsicóticos. Um exemplo é a associação com anticolinérgicos. Né? Os médicos falam que diminui a impregnação. Na verdade, não é um termo muito farmacológico. Na verdade, diminui os efeitos parkinsonioides típicos dos antipsicóticos. A associação de drogas beta-bloqueadores, a clonidina, pode resultar a um aumento da pressão arterial, que pode ocasionar um risco de morte para o paciente. Quando se utiliza propranolol com bloqueador de canal de cálcio, como o verapamil, pode-se ter um efeito antihipertensivo aumentado de ambas as drogas, que leva a um descontrole da pressão arterial. Os agentes beta-bloqueadores, a gente já até citou algum tipo de interação lá atrás com o propanolol, o atenolol, eles conseguem diminuir os efeitos principalmente do sistema nervoso autônomo simpático. Então, efeitos periféricos como tremor, taquicardia, esses efeitos são controlados pelos beta-bloqueadores porque ele bloqueia o receptor da adrenalina, da noradrenalina, mais especificamente o receptor beta. A insulina, ela tem uma característica, né? Ela baixa a glicemia, é para isso que ela é utilizada. Mas o pior efeito colateral da insulina é exatamente a hipoglicemia, que é a exacerbação do efeito terapêutico. E quando a gente tem hipoglicemia, existe um setor de alerta no organismo que é a liberação de adrenalina. Como que o paciente sabe que ele está começando uma hipoglicemia? Ele começa a ter tremor, taquicardia, sudorese, que são todos efeitos adrenérgicos beta-mediados. Então, quando eu uso o propanolol, eu não percebo, né, esses sintomas da hipoglicemia. Então, para pacientes que usam a insulina, não pode usar beta-bloqueadores porque ela poderia mascarar os efeitos periféricos da hipoglicemia e isso poderia tirar um efeito de alerta muito importante para o paciente insulino dependente. Então, por mascarar os sintomas periféricos da hipoglicemia, o propanolol, o atenolol ou qualquer beta-bloqueador é altamente contraindicado em pacientes usuários de insulina. Bem, quando falamos de beta-bloqueadores, logo vem à memória a utilização desses fármacos como antihipertensivos. E é bastante comum a interação e, de maneira geral, benéfica, neste caso, o sinergismo benéfico, quando se fala em fármacos antihipertensivos. Temos um rol de oportunidades e, normalmente, a associação de mais de um mecanismo de ação a esses antihipertensivos. Esses beta-bloqueadores, todos nós sabemos que a resposta adrenérgica normalmente é causar uma taquicardia. Então, ao reduzir essa resposta beta-1 no coração, você acaba diminuindo esse efeito contrátil, essa taquicardia, esse tônus adrenérgico e, consequentemente, a redução, o auxílio na pressão arterial. Os beta-bloqueadores, os quadros mais comuns de interação medicamentosa, se é que podemos dizer assim, são com os fármacos hipoglicemiantes. Esses beta-bloqueadores, eles interferem na resposta adrenérgica, à glicose, e, consequentemente, os fármacos hipoglicemiantes podem ter o seu efeito potencializado quando na utilização, por exemplo, do propranolol. Esse propranolol, esse antagonista beta-adrenérgico, ele também pode agora estar favorecendo, por exemplo, um quadro de bradicardia. Medicamentos que mimetiram a resposta colinérgica agora pode potencializar esse efeito, como, por exemplo, o betamecol. Além do mais, outros exemplos clássicos se dá, por exemplo, em próprios atletas ou esportistas que utilizam
a resposta beta-adrenérgica para a melhora de rendimento, uma vez que essa resposta beta-2 adrenérgica, ela pode melhorar a resposta broncodilatadora. Então, antagonizar essa resposta beta-2 pode agora dificultar esse desempenho, por exemplo, de atleta. Por isso que existem alguns esportes que é considerado doping o uso de beta-bloqueadores ou de agonista beta-adrenérgicos, e também associação, por exemplo, com fármacos que melhoram essa resposta adrenérgica em outros tecidos. Como eu disse, tanto a resposta em beta-1 quanto em beta-2, e o futuro, né, se Deus quiser, uma melhor elucidação da resposta beta-3, que é lipólise, pode ser bastante importante quando se pensa aqueles indivíduos que têm interesse, por exemplo, em reduzir peso. Então, de novo, esses indivíduos agora podem estar tendo algum tipo de interação medicamentosa, até porque são fármacos que são utilizados de maneira cronicamente. E cada vez mais os indivíduos são acometidos pela hipertensão, oriunda normalmente de um quadro de obesidade e também associado ao diabetes mellitus. A utilização de propranolol com insulina ou hipoglicemia antioral pode provocar hipoglicemia no paciente em razão do efeito de bloqueio dos receptores beta-2 localizados no fígado. Esse efeito não se manifesta quando são utilizados bloqueadores beta-cardioseletivos, beta-1 bloqueadores, como o atenolol e o metoprolol. Atualmente, nas consultas de rotina, num paciente de 40, 45 anos, é comum uma bateria de exames, onde um dos principais é a medida de glicemia, hemoglobina glicada, encontra-se um paciente com um quadro de pré-diabetes, a glicemia está um pouquinho alta, eu não quero entrar com farmacoterapia pesada, ele entra com metformina e vem logo uma indicação, olha, fazer exercício. Só que é preciso resgatar como que a metformina atua para manter os níveis glicêmicos mais controlados. Ela inibe a gliconeogênese, ela impede a conversão de ácido lático em glicose. Esse mesmo paciente orientado a fazer exercícios e tomar metformina, ao introduzir na sua vida agora a academia, que ele entendeu que é importante, que é fundamental, né, que senão ele vai piorar muito, ele começa a ter dificuldade de fazer exercício. Nos primeiros dias ele está até empolgadinho, mas depois ele começa, por tanta dor, fala, olha, acho que bateram em mim, eu não vou conseguir. Eu não sei o que está acontecendo, eu era uma criança tão ativa, um jovem tão ativo e agora eu piorei muito. De fato, existe um contexto da falta de preparo físico, mas a metformina contribui para que ele não tenha boa aderência ao exercício. Por uma simples razão. Durante a prática de exercício, ele produz ácido lático. E para onde vai esse ácido lático? Deveria ser convertido em glicose, o que não acontece. Ou seja, a metformina aí, eu tenho uma interação medicamentosa com o status fisiológico do paciente. Ela não ajuda nesse primeiro estímulo de prática de exercícios. O que o paciente faz? Abandona o exercício, mas mantém o tratamento com a metformina, entre aspas, porque o médico mandou. É engraçado que a literatura, há muito tempo, desde 99, mostra que as técnicas de mudança de estilo de vida, prática de exercícios e dieta pode ser muito mais eficaz do que a própria metformina. É bom lembrar que no lado também dos antihipertensivos, existem alguns que podem atrapalhar o rendimento físico, em especial a classe dos beta-bloqueadores, principalmente aqueles que não são seletivos, como o clássico propranolol, já utilizado há mais de 40 anos. Tem essa utilidade terapêutica. Para alguns tratamentos de enxaqueca em doses baixas é excelente, mas do ponto de vista cardiovascular, ele não melhora o rendimento de um paciente que precisa fazer exercícios físicos. É bom lembrar que receptores beta-2 na musculatura esquelética, receptores beta-2 fazem vasodilatação, mantém a perfusão, sangue passa pelos músculos e mantém então esse músculo mais oxigenado. No uso de beta-bloqueador, que bloqueia esse receptor, a perfusão tecidual é pior. Então, naturalmente, a via anaeróbica se eleva e mais ácido lático. Se ele faz uso, então, metformina, propranolol, eu tenho um casamento perfeito para ele não aderir ao tratamento. Acabei dando um exemplo aqui, então, de interação. Medicamentos, metformina, propranolol e a prática de exercícios. O propranolol também atrapalha
a lipólise, a degradação de lipídios no nosso tecido adiposo. E isso, quando se é comprometido, eu tenho o meu reservatório de triglicerídeos aumentado. É natural, então, do que eu como, o meu conteúdo de triglicerídeos que passeia pelos quilomicrons, pelo VLDL, eles ficam acumulados ao longo do plasma e não entram no tecido adiposo. Então nós já sabemos também há anos que o propranolol não é um fármaco que favorece a redução de triglicerídeos. Então, apesar do controle cardiovascular, de medir pressão arterial e os valores estarem levemente reduzidos, alguns outros pontos que fazem parte da estrela dessa grande síndrome metabólica, o propranolol também não está ajudando. Então, de que forma eu devo me comportar nesse sistema? Entender quem é o paciente. Porque, nesse caso, se ele é um paciente que pode aderir bem ao exercício físico, eu tenho que reconsiderar a necessidade da ferramenta farmacológica. É interessante que nesse raciocínio, ouvido de um professor de farmacologia, eu não estou aqui endossando sempre o tratamento medicamentoso, mas nesse caso, olhando com bons olhos, entendendo os mecanismos, tem momento que é hora da gente retirar para lá na frente, se for necessário, fazer a reintrodução e aí de fármacos mais seletivos. Ao invés do propranolol, considerar o metoprolol ou então o atenolol, que são beta-bloqueadores seletivos. Como é que essa discussão se torna madura, lá no ponto de vista do balcão das farmácias? Educação continuada. Sais de alumínio podem aumentar a taxa de esvaziamento gástrico, levando a uma diminuição da biodisponibilidade oral dos beta-bloqueadores e, com isso, reduzindo seus efeitos farmacológicos. Diclofenaco sódico, quando associado a aminoglicosídeos, pode aumentar a concentração plasmática em crianças prematuras pela redução da taxa de filtração glomerular, aumentando com isso o risco de nefropatia causada por essas drogas. Associado ao lítio, pode ocasionar aumento do nível sérico deste, levando ao risco de intoxicações por eletrólito. Bem, os anti-inflamatórios não esteroidais são os fármacos, são a maioria deles fármacos de venda livre, e são os fármacos que normalmente o profissional farmacêutico mais tem contato. Ali chega no seu consultório ou na sua drogaria o paciente que quer tratar um processo inflamatório, um processo doloroso, ou até mesmo aquele paciente que chega com uma febre e quer tratar o processo febril. Esses anti-inflamatórios não esteroidais, eles então são caracterizados pelo seu efeito anti-inflamatório, analgésico e antitérmico. E alguns deles podendo ser até utilizados secundariamente, por exemplo, como um antiagregante plaquetário, que é o caso específico do ácido acetil salicílico. As interações farmacológicas com os AINES podem ser também dinâmica e cineticamente. A maioria desses AINES dependem de metabolismos de fase 1, reações de fase 1. E fármacos que interferem cineticamente na biotransformação é capaz de, ora, potencializar ou inibir o efeito desses anti-inflamatórios não esteroidais. É bem verdade que esses anti-inflamatórios não esteroidais também são utilizados com outros fármacos associados a outras formulações farmacêuticas e que normalmente o fácil acesso pode potencializar esse quadro de interação medicamentosa e, consequentemente, toxicidade e reações adversas, até em alguns momentos severas, como é, por exemplo, um quadro de até úlceras com perfuração e sangramento, quando se utiliza, por exemplo, naproxeno, quando se utiliza, por exemplo, piroxicam ou até mesmo ácido acetil salicílico. Talvez as drogas mais utilizadas no mundo são os AINES, os anti-inflamatórios não esteroidais. Esses anti-inflamatórios eles podem interferir em várias terapias. Eles podem interferir na eficácia das terapias anti-ulcerosas, porque ele é um ulcerogênico, ele impede a produção de prostaglandina que protegeria o estômago, então ele poderia precipitar piora da gastrite, da úlcera ou de hemorragias gástricas. Os anti-inflamatórios não esteroides são extremamente sensíveis ao nível nefrológico, então eles têm um potencial de nefrotoxicidade, principalmente esses pacientes que já têm risco nefrológico ou já usa medicamentos que também são nefrotóxicos, podem ter potencialização pelos anti-inflamatórios não esteroides.
E também os anti-inflamatórios não esteroides aumentam a pressão arterial, independentemente de qual anti-inflamatório. Mas quanto mais potente o anti-inflamatório, como o piroxicam, o diclofenaco, independente se é de sódio ou de potássio, todos eles podem precipitar piora no controle da pressão arterial. Por isso a gente deve ter um cuidado especial nos idosos, principalmente hipertensos, quando se utiliza qualquer anti-inflamatório não esteroides, porque pode ter descontrole na pressão arterial. Outra situação que pode ocorrer envolve a participação de drogas anti-inflamatórias não esteroidais, os AINES, que inibindo a síntese de prostaglandinas no tecido renal, acabam ocasionando um aumento relativo na pressão arterial do paciente. Esse efeito é menor quando se trata dos inibidores seletivos da COX-2, como rofecoxib, celecoxib e meloxicam. Piroxicam associado à ciclosporina pode aumentar o potencial nefrotóxico de ambas as drogas, sendo importante a monitoração da função renal do paciente. A prescrição das drogas, os AINES, com anticoagulantes orais, pode aumentar o risco de hemorragias dos pacientes. Quanto aos anti-inflamatórios, por serem inibidores da síntese de prostaglandinas, os problemas estão relacionados ao aumento da pressão arterial, à diminuição da função renal e também um grande problema que a população padece é o aumento da secreção gástrica e a diminuição da produção de muco, ou seja, o estômago fica mais vulnerável a problemas de gastrite no início, seguidos de úlceras duodenais. O Engov contém na sua formulação ácido acetilsalicílico. Aqui eu estou dando um exemplo do que é a ignorância da farmacologia para o nosso país. Geralmente o Engov vendido nas farmácias é orientado para ser usado em quem? No indivíduo que bebe. Com a seguinte posologia, um Engov antes e um Engov depois. O que o álcool é? O álcool é extremamente gastroagressor. E no Engov contém ácido acetilsalicílico, que inibe a produção de prostaglandina. Ou seja, eu lesiono o estômago antes, bebo, continuo lesionando e termino com o Engov fazendo a mesma coisa. Então é por isso que o Engov é um grande contribuinte para a formação de úlceras gástricas e duodenais em pacientes quando fazem o seu uso a longo prazo e deve ser reavaliado, né? O motivo dele não é atuar como um escudo do álcool ou um antídoto contra os efeitos maléficos do álcool ou uma droga anti-ressaca. Ele, na verdade, contém anti-inflamatório e contém mepiramina. Pode conferir lá. A mepiramina é um antihistamínico que, por ser antihistamínico, causa sonolência. E o álcool também causa sonolência. Então, veja, esse é um exemplo muito comum de interações medicamentosas que eu geralmente trago nas palestras para as pessoas verem que elas estão na nossa frente, mas elas não são detectadas. Betametasona, quando associada a um anticolinesterásico, utilizado na miastenia graves, pode causar uma depressão muscular profunda, sendo um mecanismo desconhecido. Essa interação pode colocar em risco a vida dos pacientes. Para quem não lembra, os agentes anti-inflamatórios esteroidais são os famosos corticoides. Por que ele tem esse nome? Porque a gente produz hormônios corticoides, né, na córtex da suprarrenal. Corticoide, córtex da suprarrenal, né? Os hormônios corticoides causam efeito anti-inflamatório e imunossupressor, além de aumentar a glicemia no organismo. Então, olha que legal. Quando a gente faz um tratamento com corticoides, uma das interações muito importantes é o descontrole na glicemia. Toda vez que eu uso corticoides, eu tenho um aumento do perfil glicêmico. Então, muitas vezes o paciente está indo bem no controle de diabetes e a hora que ele tem uma patologia alérgica ou asma ou outra patologia que requer o cuidado com corticoides, ele vai ter problema na flutuação da glicose, porque os corticoides são hiperglicêmicos. Além disso, o corticoide a longo prazo pode causar o quê? Imunossupressão. Isso pode precipitar um maior aparecimento, principalmente infecções oportunistas. Então, muitas vezes diminui a eficácia de antibióticos e antifúngicos. Às vezes tem aí uma candidíase que a menina não consegue tratar com nada e muitas vezes ela é asmática ou ela tem o uso de corticoides para outras doenças, por exemplo, lúpus, entre outras doenças por causa da imunodepressão. Além disso, os corticoides também precipitam uma maior tendência à osteoporose, então ele pode prejudicar o tratamento, principalmente nas mulheres pós-menopáusicas que estão tentando controlar a densidade óssea. Bem, as interações farmacológicas que ocorrem com os anti-inflamatórios esteroidais, e aqui damos ênfase que diferente dos não esteroidais, que normalmente têm o seu efeito agudo, os anti-inflamatórios esteroidais têm um efeito muito mais crônico,
uma vez que ele é capaz de interferir na síntese e principalmente na transcrição gênica. Por isso, a sua eficácia, quanto se diz aos seus aspectos anti-inflamatórios e, por exemplo, imunossupressores. Esses anti-inflamatórios esteroidais, normalmente utilizados por indivíduos que querem algum tipo de imunossupressão e que normalmente está associado a uma doença autoimune, faz a utilização desses medicamentos por um longo período de tempo ou o seu uso prolongado. Além também de que pacientes que normalmente apresentam algum processo inflamatório, como asma, também é comum, um processo inflamatório crônico como a asma, também é comum, ou bronquite alérgica, também é comum a utilização desses anti-inflamatórios esteroidais. Esses anti-inflamatórios esteroidais podem agora ter como interação farmacológica potencializar os efeitos dos anti-inflamatórios não esteroidais. E aqui ser mais comum quadros de sangramento, ser mais comuns quadros de úlcera gástrica ou úlcera duodenal, dentre outros efeitos que podem ser, dentre outras interações que podem ser evidentes com o uso de anti-inflamatórios esteroides. Esses anti-inflamatórios esteroides também, o seu uso normalmente indiscriminado pode acarretar naquilo que nós chamamos da síndrome de Cushing. E é muito comum esse paciente apresentar quadros, por exemplo, até mesmo de hiperglicemia e favorecer agora um quadro de diabetes. Então, a interação medicamentosa associada aos anti-inflamatórios esteroidais podem trazer sequelas que podem fazer com que esse indivíduo venha levar por toda a sua vida importantes alterações, como, por exemplo, até quadros de algum tipo de lesão, ou agora um quadro de imunossupressão e dentre outros comuns, como dificuldade de cicatrização. Então, é muito comum interação farmacológica entre anti-inflamatórios esteroidais, bem como anti-inflamatórios associados aos anti-inflamatórios esteroidais. Corticoides em geral, prescritos com fenobarbital, podem ocasionar diminuição dos efeitos anti-inflamatórios por conta de um aumento na taxa de metabolização hepática dessas drogas. A associação de corticoides a antiácidos orais à base de alumínio e magnésio pode diminuir o efeito dos primeiros, por um mecanismo desconhecido. Existe também um grupo das interações da chamada Deep Web, né? Existem as clássicas que nós conhecemos e aquela que a galera faz e não sabe dos riscos que corre quando faz essas interações. Então, por exemplo, a exposição absurda hoje a níveis suprafisiológicos de hormônios derivados da testosterona, as consequências nem sempre aparecem no dia seguinte, no mês seguinte. Então, do ponto de vista estético, ela pode ser muito bem-vinda, mas tem prejuízos, por exemplo, de hipertrofia cardíaca e de crescimento de próstata, né? Os tumores prostáticos, eles são altamente dependentes do estímulo de testosterona. Ele e seus análogos. Os receptores de testosterona que estão localizados no interior das células não são seletivos somente para a testosterona endógena. Então é como se a gente tivesse a produção aqui de chaves, que são chaves cópia de um mesmo sistema. Então seja ele oxandrolona, nozolol, testosterona nas suas formas mais variáveis de sais, seja decanoato, 1-decanoato, cipionato, enantato, não importa. O que libera é na verdade a testosterona. Agora, o que ela faz quando ela se liga ao receptor na célula? Ela de fato estimula o anabolismo. O que é o anabolismo? São sínteses. Sínteses de quê? De proteínas. Se sintetiza proteína, eu preciso do precursor, da matéria-prima, que são quem? Aminoácidos. Então, de fato, o vínculo aí de que o whey protein cresce, de que BCAA cresce, de que a albumina cresce, na verdade eu estou dando os tijolos, mas ali existe um pedreiro. Esse pedreiro, ele foi estimulado pela testosterona. Trabalha pedreiro e eu tenho aqui a recuperação. Agora dizer que a simples exposição a proteínas do soro do leite, a BCAA, envolve um crescimento excessivo de músculos, a literatura até hoje não endossa isso. Muito pelo contrário.
grande parte dos aminoácidos. Sem a ação da testosterona, parte desses aminoácidos são convertidos em acetil-CoA, que são desviados depois para a síntese de ácidos graxos. Nós temos o remanejamento de aminoácidos que não ficam restritos à produção de proteínas. Eles podem, sim, entrar em vias gliconeogênicas, eles podem participar da síntese de lipídios, e é por isso que a gente vê tanta gente fazendo exercícios, tomando whey, tomando BCAA, não tendo hipertrofia, mas aumentando peso, engordando, por influência excessiva da superoferta de aminoácidos que não promete nenhum efeito anabólico por si só. De fato, nós sabemos que a prática regular de exercícios físicos pode sim estimular a hipertrofia através de uma produção endógena de testosterona e que deve ser considerado, então, a necessidade de suplementos para situações pontuais e não colocando como uma regra de pré-treino e pós-treino para todo mundo que às vezes tem uma dieta pífia em casa, ele é comedor de biscoito recheado durante os seus intervalos, dorme mal, se expõe ao álcool e coloca então toda a dependência da sua hipertrofia a partir de derivados de BCAA e whey. O grau de ignorância é tamanho entre esses dois que o whey protein significa proteína do soro do leite. Na proteína do soro do leite contém BCAA, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, valina, isoleucina e leucina. Esses 3 aminoácidos estão presentes no soro do leite. Agora, o BCAA, o que é? Os mesmos 3. O indivíduo que desconhece isso, às vezes compra BCAA e whey para tomar ao mesmo tempo. Agora, eu em casa, comendo queijo branco, eu entro em contato com whey, tomando iogurte, tomando leite. Leite molico, leite ninho, todos esses contêm já os mesmos tipos de aminoácidos. E nem por isso a hipertrofia ela é declarada como algo tomou, vai acontecer. Depende de uma série de outros estímulos. Em relação à cafeína, a cafeína tem efeito de fato termogênico. Da onde vem essa palavra termogenia? Termo, temperatura, genia, origem. Por que a cafeína teria esse efeito? A cafeína potencializa a ação de segundos mensageiros lá no tecido adiposo, mas também no coração. A mesma coisa que ela faz no tecido adiposo também pode promover aumento de débito cardíaco, aumento da frequência cardíaca e trazer, inclusive, riscos de arritmia. A cafeína, não vou negar, ela pode, de fato, aumentar a lipólise, a degradação de triglicerídeos no tecido adiposo. Só que tem o lado negro da coisa, o lado escuro, o lado perigoso, é que ao potencializar a ação da adrenalina no tecido adiposo, também pode promover efeitos pró-arritmogênicos, né, no coração. A termogenia está vinculada a um aumento da produção de ATP na mitocôndria e, ao mesmo tempo, a produção de uma substância chamada UCP, que aumenta a formação de calor, daí o termo termogenia. Uma forma branda de exposição à cafeína, seja no nosso café convencional ou uma dose de café expresso, isso aí é bem tolerado. Então, só para ter uma ideia, um café nosso brasileiro, simples, a cada xícara nós temos 23 miligramas de cafeína. Uma lata de refrigerante tipo cola não chega no máximo 40 a 60 miligramas. Uma lata de energéticos clássicos, como o Bull da vida, pode chegar a 80 miligramas. Uma xícara de café expresso, 120. Mas nas academias, cada cápsula pode chegar a 250 miligramas e, às vezes, orientações para se tomar 3 antes do exercício e 3 depois. E é aí que está o meu ponto, que eu chamo a atenção. Uma coisa é falar da segurança da cafeína em doses de 250 em casa. Outra coisa é abordarmos a chance do sinergismo de efeito que acontece entre a adrenalina e a cafeína. E as duas agora terem um efeito de sinergismo, culminando com uma resposta exagerada das catecolaminas. Para o pessoal mais antenado ainda em mecanismos de ação, por que eu estou falando tanto que a cafeína potencializa a ação da adrenalina? Procure qual é o alvo da cafeína dentro de um ambiente citosólico. Você vai ver que ela inibe uma enzima chamada fosfodiesterase 3. Ao inibir essa enzima, aumenta-se a oferta de AMP cíclico, que é um segundo mensageiro. Acontece que a adrenalina estimula a produção desse AMP cíclico. Então, trocando em miúdos, é como se a adrenalina gerasse o lixo, AMP cíclico, mas o gari, a cafeína não deixa atuar. Então, o lixo só acumula. Este lixo, na verdade, é ele que é o gatilho para o aumento da frequência cardíaca, da termogenia, do emagrecimento. Então, existe um ponto
que o seu acúmulo pode trazer transtornos. Nós temos hoje uma sociedade altamente dependente de cafeína em altas doses e que no primeiro momento de exposição se beneficia com o emagrecimento, se empolga, mas depois entra numa nova fase de insônia, de períodos de má recuperação durante o sono. E aí são pacientes que passam a ficar dependentes da via dos hipnóticos. Esses a gente, não é? Fica então agora andando em ciclos, não é? Como o povo do Egito, os 40 anos lá no deserto, por uma exposição prévia à cafeína de forma desnecessária e que às vezes culmina então com os problemas de insônia, necessitando de Zolpidem e companhia. A avaliação da prescrição que contenham 2 ou mais medicamentos deve verificar o potencial de interação entre eles e na sua relevância clínica. Portanto, o farmacêutico deve estar alerta à possível ocorrência de interações e procurar evitá-las. A partir do momento em que as interações são descritas por casos envolvendo mecanismos de ação, às vezes uma substância é a que está em questão, que foi denunciada, por exemplo, omeprazol. Mas se é pelo mecanismo do aumento do pH, isso pode ser transliterado também para as outras que são parentes dela e que comungam do mesmo efeito. Ou seja, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol, eu não vou fugir dessa interação. Então, isso é importante para o farmacêutico atento, porque caso já seja descrito muito bem pelo omeprazol, os outros também têm chance de acontecer. E cabe aí a observação e a necessidade da farmacovigilância, de se anotar e se descrever esse efeito que acontece, o que geralmente no Brasil ainda não é feito. Então passa-se a ideia sempre da raridade de que os outros pares mais novos são isentos da chance da interação. Então, quando que ela acontece? Ela acontece a partir do mecanismo de ação vigente, da observação do clínico, que pode ser aí o enfermeiro, pode ser o farmacêutico, pode ser o médico, né? Pode ser o próprio nutricionista. Detectar essa possibilidade, algumas técnicas nós utilizamos para saber se foi de fato a interação. Uma delas, nós usamos uma escala chamada escala de Naranjo, ou Naranjo, alguns chamam assim, né? Que envolve algumas técnicas de suspender um desses medicamentos, observar o que acontece, trocar o horário, né? Procurar na literatura para ver se já houve algumas descrições parecidas e assim, então, por uma série de evidências, nós caracterizarmos uma interação. É bom lembrar que nem toda interação ela tem uma utilidade clínica muito relevante. É necessário entender que apenas a oferta de softwares ou então programas, livros que apresentam a interação não vai me tornar ali um excelente farmacêutico só por decorar as possíveis interações, mas sim entender para cada tipo de paciente qual é o manejo para cada tipo de interação. Se eu devo colocar o meu dedo para saber se eu aumento a dose ou não, se eu aumento o espaço ou não, porque às vezes essa interação até já aconteceu, para aquele momento ela não foi significante e o paciente então cruzou a ponte, ainda que com pinguelas, ainda com dificuldades, mas ele conseguiu passar aquela etapa. O nosso papel é amparar o sistema e tornar esse tratamento mais seguro. Se essa interação deve ser então manejada pelo farmacêutico, aí depende da nossa interpretação. A cada visita do paciente a uma unidade de saúde, a anamnese farmacoterapêutica deve ser cuidadosamente aplicada. Os pacientes podem estar utilizando vários medicamentos prescritos por diferentes especialistas e o farmacêutico deve avaliar as possíveis interações entre as várias prescrições, pois ele é o melhor profissional para agir neste campo preventivo, de forma a aumentar a segurança da utilização de medicamentos e evitar gastos desnecessários com tratamento e internações ocasionadas pelas interações medicamentosas. O problema é que hoje as graduações são insuficientes para que entendamos melhor as interações. O curso de farmácia oferece farmacologia com 2, 3 períodos e geralmente não há maturidade para entender depois o fechamento dessa história toda. E deixa-se para a área profissional ter que aprofundar esse assunto. Então, aí entram as pós-graduações, os cursos de atualização e também a necessidade de uma educação continuada com esses indivíduos, porque imaginemos aí um farmacêutico que formou em 98, ele não estudou nem, por exemplo, o Viagra como mecanismo de ação, nem metformina, que no Brasil só chegou no mercado em 97. Então, às vezes, medicamentos que são amplamente utilizados atualmente, como esse aluno nunca estudou, ele não tem noção da possibilidade e nem da gravidade da interação medicamentosa envolvida. Cabe aí a necessidade da educação continuada sobre interações medicamentosas.